E a gente já começa. Muito boa noite, gente. Estamos começando aqui a nossa aula de hoje. Eu dou início aqui ao conteúdo programado para o nosso... Esse é o nosso quarto encontro, né? Estamos aqui, deixa eu ver. Vou compartilhar com vocês a tela. O tema da aula de hoje é competência tributária, tá? Eu reputo esse um dos temas mais importantes do semestre, e vocês vão entender o porquê aqui. Eu vou tentar ilustrar para vocês com o conteúdo que a gente vai compartilhar. Eu peço que vocês, se possível, abram aí o Código Tributário Nacional e a Constituição no computador de vocês para ir acompanhando juntamente comigo. Eu vou colocando aqui na tela, no quadro, a matéria, o conteúdo, e todo esse material que eu vou produzindo aqui durante a aula, eu compartilho com vocês lá no Moodle depois. Como eu estou numa outra tela, no outro programa, eu não vejo o chat, tá, gente? Então, se vocês quiserem me sinalizar alguma questão, quiserem perguntar, por favor, me chamem a atenção pelo microfone para eu poder retornar aqui a tela e dialogar com vocês, tá? Mas, por favor, fiquem bem à vontade para a gente fazer a aula mais participativa possível. Eu tenho convicção que assim fica muito melhor. Então, vamos lá. Então, aqui é o título, né, que a gente vem examinando, o título 6º da Constituição da Tributação e do Orçamento. Começamos na aula passada o Sistema Tributário Nacional, falamos sobre as características, princípios gerais, e hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tema competência tributária. Então, se a gente pudesse simplificar, competência significa poder. Quando nós falamos nas primeiras aulas, né, no exato momento que se cria um Estado, exato momento se cria, é consequência, né? Não tem, é inafastável. Criou um Estado, automaticamente ele é dotado do poder de tributar. Então, isso é básico, tá? E a gente viu na primeira aula e vem estudando nas aulas subsequentes que esse poder de tributar já foi desmedido, já foi completamente sem nenhum controle, sem nenhum tipo de limitação, para chegarmos ao modelo que nós temos hoje nos países ocidentais civilizados, os países, vamos chamar assim, mais democráticos. A gente tem estruturas que limitam esse poder. E aí a gente estudou na aula passada o artigo 150 da Constituição, que diz, ou melhor, vou pegar aqui, reproduzir, que é a seção 2 do capítulo da tributação, chamada de seção das limitações ao poder de tributar. Então, esse, digamos, é o cerne do que a gente vai falar aqui. A Constituição estabeleceu limitações a esse poder, tá? Esses poderes estão definidos no texto da Constituição, limitados da forma que a gente vai estudar, mas o importante aqui é chamar atenção para essa noção, tá? Quando eu falo competência, e talvez vocês tenham estudado isso lá em processo civil, por exemplo, né? Você vai falar assim, o juiz é incompetente. O que a gente está dizendo com isso? Competente. A gente está xingando o juiz, a gente está falando, ofendendo ele,
Quando se fala o juiz é incompetente, significa que naquele assunto, naquele tema, ou naquela região geográfica, em outras palavras, traduzindo, o juiz não tem poder. Naquele limite ali, naquele assunto, seja incompetência territorial, incompetência em razão da matéria, ele não tem poder para jurisdicionar naquela área. Então, quando fala que o juízo é incompetente, ele não tem poder, ele não pode exercer a jurisdição ali, certo? Quando a gente traz para o... Então, isso é processo civil. Competência lá no processo civil. Então, e tem os autores, né, que falam competência é limitação da jurisdição. Se a gente for estudar os processualistas. Quando a gente traz para cá, para o direito tributário, o que a gente está dizendo, né? A gente está dizendo que o poder de tributar é limitado pela Constituição, certo? Então, é isso que a gente refere quando fala de competência tributária e vai estabelecer os contornos, a limitação desse poder. Se eu fosse colocar de forma gráfica aqui, se eu fosse ilustrar, eu colocaria da seguinte forma. Tá vendo essa caixinha aqui azul? Essa daqui é, vamos chamar assim, regra constitucional de competência. Essa caixinha azul aqui é a regra constitucional de competência. Então, a gente poderia exemplificar aqui. Vamos pegar aí. Artigo 153, inciso 3 da Constituição, que é a regra do imposto de renda, por exemplo. Vamos pegar lá o texto da Constituição e o que diz lá o 153. Estou transcrevendo aqui para a gente poder examinar. Então, estou pegando a regra de competência aqui. Exemplo. Artigo 153. Compete à União instituir. Aí vem lá, inciso 3. Renda e proventos de qualquer natureza. Então, a Constituição colocou dentro dessa caixinha aqui, artigo 153, renda e proventos de qualquer natureza. Está aqui dentro dessa caixinha, tá? Então, é isso que o artigo 153 fez, criou uma caixa limitando o poder. Aí, se por acaso eu pegar e disser o seguinte, eu quero tributar a herança recebida pelo herdeiro. Tá aqui, ó. Faleceu uma pessoa, imagine aí, faleceu o pai e o filho recebeu uma grana do pai por herança. Na opinião de vocês, essa palavrinha tá aqui dentro da caixa ou tá fora da caixa? O que vocês acham? Poderia inserir em proventos, professor? Ah, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. A herança recebida, o sujeito recebeu uma grana do falecido pai. Aí eu acho que foi a Bruna, né? Eu não estou vendo aqui o rosto. Isso.
Isso, foi a Bruna, tá. Aí eu perguntei, nós colocamos dentro da caixa, portanto está dentro da competência tributária e a União pode tributar isto, ou a gente coloca do lado de fora a competência tributária. A Bruna colocou assim, vamos ver se eu entendi o teu raciocínio, Bruna. Tu afastou renda, não parece ser, mas tu ficou na dúvida de provento, né? Isso, exatamente. Tá, o provento, ele é, tecnicamente, né, os valores recebidos por uma atividade, em razão de uma atividade que já cessou. Leia-se benefício previdenciário, aposentadoria. Então, Então aí aí eu vou forçar a barra, daí não vai caber ali, então. não vai caber ali, né? É. Mas ao mesmo tempo também não é uma renda. Não é uma renda. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Tá Que não pode dentro, tá tributar. fora. Não pode tributar. É simples assim. Estão entendendo, gente? Mas, professor, desculpa, eu achei que herança era tributada. Lá era Pelo, engano, então. pelo imposto de renda, não. Ela é tributada sim. Não estou afastando a incidência da tributação pelo evento morte. A herança é tributada, mas não pelo imposto de renda. Ah, tá. Pelo imposto de renda está fora da competência. É isso que eu quero mostrar para vocês. E quem é que disse isso, gente? Não fui eu que inventei agora conversando com vocês. Vamos lá. O que em 1988, imaginem que a gente pegou o DeLorean, né? Agora a gente voltou no tempo, está em 1988. Em 1988, tinha aí, essas estrelinhas aqui são fatos, tá? Tinha lá 1 milhão de fatos em 1988 que eu vou colocar aqui só para a gente ilustrar. Tá, chega. Então, lá em 1988 tinha esse tanto de fatos aí, ok? E aí, o Congresso, Assembleia Nacional Constituinte, vamos lá, Assembleia Nacional Constituinte, reunida lá em 88, estava discutindo lá o nosso texto da Constituição. E aí eles estavam decidindo, isso aqui vai entrar na Constituição ou não? Isso aqui vai entrar ou não? E aí os constituintes elegeram tributar alguns fatos, certo? Então, renda, foi para a Constituição? Foi, a gente acabou de analisar. Propriedade territorial urbana, foi, entrou na Constituição. Propriedade sobre veículo automotor, entrou na Constituição, tá lá. Propriedade territorial rural, tá lá. Circulação de mercadorias, foi para a Constituição. Mas, por exemplo, vou ilustrar aqui, não sei se isso foi debate, né, mas streaming foi parar na Constituição? Ora, a minha pergunta ela é de sacanagem, né? Como é que em 88 o Constituinte ia saber o que era streaming? Hoje a gente sabe, hoje todo mundo contrata e usa, né, usufrui, mas isso foi surgir, salvo engano, na década, no início dos anos 2000 e se popularizou muito acentuadamente nos últimos 5 anos, porque até então era um negócio completamente novo, né? Isso não está na Constituição. Assim como não está na Constituição, por exemplo, intangível, por exemplo,
tributação de marca, patente, e aí eu poderia pegar um monte de estrelinha que eu ilustro aqui, e esses, o que entrou e o que não entrou na Constituição. Então, aquilo que foi eleito pelo Constituinte como sujeito à tributação está lá. Tem regra de competência e foi distribuído pelo Constituinte a cada um dos entes da Federação. Estes fatos foram considerados relevantes, estão lá no texto da Constituição. O que não entrou na Constituição, o Constituinte fez uma decisão, é uma decisão política. Ele decidiu não tributar, seja expressamente, quando ele afastou algumas questões que estavam para ser tributadas, seja de forma tácita, quando ele simplesmente não tratou de alguns assuntos. O fato é que não há regra de competência para algumas questões, como eu dei o exemplo aqui do streaming, do intangível, da marca, da patente, não tem regra de competência, e outras tantas questões têm, certo? Se vocês entenderem isso que eu estou mostrando aqui, vocês já vão ser melhores do que metade, eu diria até mais da metade dos tributaristas que existem por aí. Porque entender isso é entender um dos aspectos mais importantes da nossa Constituição, que elegeu colocar no texto da Constituição a delimitação do poder. Tá claro até aqui para vocês, gente? Então eu peguei aqui, competência, limitação, regra constitucional, artigo, dei o exemplo, que é o imposto de renda. Vamos pegar aqui e vamos utilizar um outro exemplo para tentar deixar mais claro. Vou pegar aqui, regra constitucional, agora vamos pegar aqui o inciso 155. 155, que é a competência do IPVA. E aí eu vou transcrever aqui exatamente como está escrito na nossa Constituição. Compete aos estados exemplo 155 IPVA. E aí eu vou transcrever aqui o texto do IPVA. Vamos lá. Então vejam lá o que está escrito. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre propriedade de veículo automotor. Propriedade de veículo automotor. E aí eu coloco aqui para vocês o seguinte. Carro entra na caixinha? Bota dentro da caixinha o carro ou não? Sim, professor. Tá, maravilha. Isso aqui é fácil. Agora vamos colocar aqui o drone. Opa. O que vocês acham? Entra na caixinha ou não? Patinete. Eu usava sempre esse exemplo em aula e falava do meu colega de escritório que usa patinete. E ele vem para o escritório de patinete. E era para fazer graça com isso. Mas hoje não há por que fazer graça, né? Porque, afinal de contas, patinete se popularizou.
Inclusive hoje virou um negócio, né? Muitos patinetes em Porto Alegre tomaram conta. Se gerou um problema de mobilidade urbana, a prefeitura queria regular os patinetes, e aí os patinetes foram embora, pelo menos aqui no município de Porto Alegre. Mas eu pergunto, o patinete entra dentro dessa caixinha? O que vocês acham? Ô, professor, o patinete raiz não, né? Pelo menos. O patinete Raiz, eu digo raiz, né? Sem motor. Sim. Mas aí o outro, enfim. Eu não sei se é no Código de Trânsito que apresenta o conceito de veículo automotor. Ah, muito bem, Bárbara. Hoje tu tá com a corda toda. Tá excelente a tua intervenção. O que acontece, tá, meus amigos? Então, patinete não entra, drone não entra. Por que não entra? E aí a Bruna matou a pau. Quando a gente fala de competência tributária, então, competência tributária, a gente está falando de competência tributária, a gente está falando, a gente está falando, por exemplo, eu vou colocar aqui, a nossa Constituição aqui, esse quadro, Constituição de 1988, tá? Então, lá em 1988, não, melhor, eu vou colocar aqui no formato de pirâmide, né? Pirâmide do Kelsen, todo mundo sabe. Vamos colocar a pirâmide do Kelsen aqui. Então, aqui está a pirâmide, aquela famosa do Hans Kelsen. E aí vamos colocar lá no topo da pirâmide a Constituição de 88, né? Então, aqui no topo da pirâmide está a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vamos ver se eu consigo ilustrar bem o que eu quero mostrar. Aqui, direito antes de 1988. O que aconteceu, né, gente? Lá a Constituição, escrita em 88, ela se utilizou de normas, de conceitos que estavam lá, como a Bruna falou muito bem. Qual é o conceito de veículo? A Constituição, ela dá um conceito. Ora, o conceito de veículo está na legislação de trânsito. Qual é o conceito nós vimos ali de renda, né? Qual é o conceito de renda? Então, a legislação contábil dá um conceito de renda. Nós falamos sobre herança, né? Herança. Aonde que está escrito o conceito de herança? Código Civil. Morte. Casamento. Contrato. Sociedade. Todas essas palavrinhas, elas estavam antes de 88 e tinham um sentido. Quando o Constituinte, em 1978, pega essas palavras, elas vêm carregadas de um sentido. E aí, é importante aqui entender, né, pessoal, que o sentido dessas palavras, ele vai para lá, para a Constituição de 88, da forma originária, como se pegasse o elevadorzinho, subiu lá na Constituição de 88 com uma noção. Aí não pode agora, depois de ter ido para a Constituição, eu hoje, aqui na legislação infraconstitucional, vou colocar ali o que é veículo automotor.
Hoje, a noção de veículo automotor pode ser muito diferente daquela que nós tínhamos em 1988, na legislação de trânsito, que nem era o Código Brasileiro de Trânsito que nós temos hoje, era outro. Mas qual é o ponto aqui, né? Quando o Constituinte elegeu palavrinhas, elas têm o seu próprio sentido no ordenamento jurídico que ela origina. Vamos pegar aí o conceito de salário, que é um tema bem importante para o direito tributário. O que é salário? A definição de salário está na CLT. Se a gente vai tributar salário, eu tenho que tributar aquilo que a CLT entende como salário, não o que eu desejo. Isso gerou algumas discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, assim, quando a gente fala de veículo automotor, a gente está falando do conceito lá em 88 definido no Código de Trânsito. E aí vocês vão entender por que o STF, por exemplo, não admite lancha, barco, helicóptero. Ele não admite tributar esses bens. Para quem não entendeu a matéria até agora, ou para quem nem está aqui na sala de aula, acompanhando a aula de hoje, vai depois postar nas redes sociais, olha que absurdo, o STF é fabricador de desigualdades, injustiças, ele não admite tributar as lanchas e os helicópteros, os barcos. Mas vejam só, gente, só pode falar isso quem não estudou a noção de competência tributária que nós estamos estudando e desconsidera isso. A gente pode não gostar da interpretação, tá? E todo mundo aqui tem liberdade para não gostar, criticar, achar que está errado, mas eu não posso desconsiderar, porque é assim que decide o Supremo Tribunal Federal. Então, como é que ele decide? Ele tem uma ideia de que o conceito que foi parar na Constituição, então, imagina aqui, pegar o conceito aqui de... O que a gente estava falando? Era veículo automotor, né? Nosso exemplo lá. Conceito de veículo automotor. Então, ele estava aqui embaixo. Ele estava aqui embaixo na legislação infraconstitucional, antes de 88. O Constituinte pegou esse conceito, ele pegou um elevadorzinho, pum, 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 e foi parar lá dentro. Está lá na Constituição. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que pegar o caso concreto que eu estou examinando e verificar se este caso concreto, e no meu exemplo lá era drone, ele se encaixa no conceito de veículo automotor da legislação de trânsito? Não, de forma alguma. Então, ele não pode ser tributado. E aí, voltando para a nossa caixinha lá, os vermelhinhos ali estão fora. Por quê? Porque eles não se encaixam no conceito de veículo automotor que a Constituição de 88 se apropriou. Então, qual é uma das primeiras conclusões que a gente pode estabelecer da noção de competência tributária? Então, a gente pode estabelecer algumas conclusões. As regras de competência delimitam o poder de tributar. Então, a gente aprendeu isso, né? Delimitam o poder e estabelecem diretrizes, limites, balizas conceituais. De modo que o governo, e entendam por que é assim, gente, porque todo governo que assume, ele assume, e eu falei isso na nossa primeira aula, e não é uma crítica aqui a nenhum político, a nenhuma administração. Todo governante que assume, ele assume imbuído de uma plataforma que ele tenta implementar. Ele veio com promessas que ele tenta executar. E como é que ele vai executar sem dinheiro? Então, ele precisa de dinheiro para executar essas promessas.
E aí a forma muito fácil, muito cômoda, é tributar o que não está sendo tributado. E aí, vejam a discussão do... Por exemplo, vamos pegar aqui de novo, artigo 155, inciso 2, tá? 155, inciso 2 da Constituição. E aí eu vou perguntar para vocês uma das discussões atuais bem polêmicas. Na opinião de vocês, 155.2 trata de ICMS, tá? É o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadoria. Na opinião de vocês, está dentro da competência do ICMS o download de software? O que vocês acham? Está dentro da competência do ICMS o streaming? Está dentro da competência do ICMS o CD-ROM? Vejam, o quadradinho que o Constituinte criou é esse que está aqui, ó, artigo 155, inciso 2, que tem essas palavrinhas que estão aqui. Vocês estão acompanhando o raciocínio? CD-ROM foi julgado pelo Supremo Tribunal como dentro. E aí ele criou a definição de software de prateleira. Software de prateleira está na competência do ICMS, sim. Mas aí e o streaming? E o software que está na nuvem, lá que eu baixei de um site, botei no meu computador, e ele vai fazer a mesma função que o CD-ROM, que eu comprava e que hoje nem existe mais, né? Muitos computadores vêm sem o drive de CD. Isso tem que ser tributado pelo ICMS, tem que pagar o imposto sobre circulação de mercadoria. E vejam qual é o dilema. O Estado quer botar ele aqui dentro. O Estado quer botar isso aqui dentro. Por que ele quer botar aqui dentro? Porque se estiver aqui dentro, ele pode cobrar imposto, e isso hoje é uma manifestação de riqueza expressiva. Mas entendam, minha gente, entendam, isso daqui é da máxima importância. Se vocês entenderem isso, vão entender muito do direito tributário. O nosso sistema foi construído dessa forma porque nós tememos sempre o legislador. Na nossa história, foi construída de temor em relação ao que o legislador ordinário pode fazer, quando ele estiver no Congresso lá, elaborando leis. Para proteger o cidadão e para dar um mínimo de segurança, o nosso sistema tributário criou essas normas constitucionais para dizer, olha, aqui está essa caixinha, tu não pode botar o que não entra aqui dentro. Então isso aqui está fora, isso aqui está fora. Ah, mas é muito importante, o Estado está quebrado, precisa de recursos, é muito importante tributar isso. Ah, ok, faça que nem ocorreu em 1993 aqui. Eu deixei de propósito. Olha o que aconteceu em 1993. Droga. Em 1993 foi feita uma emenda para colocar palavrinhas aqui na Constituição. Porque naquele momento se entendia, em 93, vejam, alguns anos depois
da Constituição, 5 anos depois da Constituição ter sido promulgada, já se fez uma alteração na Constituição, e aí se incluiu a tributação de algumas coisas que não estavam aqui, no texto original. Então, este é o nosso sistema tributário, que ele é rígido, como a gente viu na aula passada, mas rígido para proteger o contribuinte, para não deixar entrar dentro da caixa o que não está autorizado pelo constituinte. Se o constituinte derivado fizer uma emenda e colocar aqui, beleza, a gente não vai poder falar nada. Mas enquanto não houver essa alteração, a regra de competência dá o limite. Tá claro até aqui para vocês, gente? Estão compreendendo? Professor, a nível de curiosidade, eu notei ali que quando a gente estava falando sobre PVA, tinha uma emenda também de 93. Antes de 93 não era cobrado IPVA? Não, sempre foi. A emenda constitucional, ela altera a ordem ali do 155, ele mudou a redação, mas não porque inseriu o IPVA. Ah, Sim, tá. porque foi alterado algum texto, a ordem do texto, mas o IPVA sempre foi cobrado. Ah, tá bem. Tá? Bom, aí, meus amigos, a competência tributária ela tem umas classificações que a gente vai estudar agora. Ela se divide em positiva, né? Quando ela outorga poder, ela tem competência tributária negativa, ou regra de exclusão de poder, né? Quando retira poder, que a gente vai estudar a partir da aula da próxima semana. Não, na próxima semana é feriado. Então, daqui a 15 dias, tá? Então, o que a gente viu até aqui é a Constituição conferindo poder, tá bem? Até aqui a gente viu a Constituição dando poder. Na próxima aula, a gente vai ver a Constituição tirando o poder. Mas mesmo quando ela dá poder, notem que a delimitação conceitual, ela também é restritiva, como na caixinha. Só entra o que cabe dentro da caixinha. O que ficar fora, o que não encaixar perfeitamente, não entra dentro da tributação, tá? E aí, dentro da competência positiva, a gente tem a chamada competência privativa ou exclusiva, competência concorrente e a competência chamada de residual, tá? Que eu vou explicar para vocês agora. Vamos começar aqui pela competência privativa. Competência privativa. Vejam só, meus amigos, vejam só como é que são as coisas. Lá em 1988, de novo, estamos falando de 88, a Constituição pegou e dividiu. O que é competência da União Federal? Ela dividiu o poder, né? Ela disse certas coisas, a gente colocou aqui no quadrinho, né? Certas estrelinhas vão ser tributadas, está lá dentro do texto, algumas coisas não vão. Beleza. Agora, nessa lâmina que a gente está estudando aqui, a gente pegou e entrou para dentro da Constituição e vamos ver como é que foi dividido isso. Tá? Então, como é que a União, como é que a Constituição Federal dividiu o poder? E aí, vocês vão ver, a gente já pegou aqui alguns exemplos, né? Artigo 153 da Constituição diz que é da União o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o imposto de renda, o IOF, o ITR e
o imposto sobre grandes fortunas. Tá? Isso está no artigo 153. São só esses impostos de competência da União? Não. Tem lá o artigo 149 da Constituição que diz que a CID é da União, e dentro da CID tem CID Fust, Funtel, royalties, CID gasolina e um bando mais de CID. Se a gente pegar as contribuições sociais, a gente tem aqui PIS, COFINS, CPRB, contribuição sobre a folha, contribuição patronal e por aí vai. Se a gente pegar o artigo 148, tem ainda o empréstimo compulsório. Se a gente pegar o artigo 154, inciso 2, tem o imposto extraordinário de guerra. Tá? Então, vejam só, a Constituição, vocês vão concordar comigo, né? Ela foi bem generosa com a União. Eu estou colocando aqui em vermelho os casos em que existe competência, mas o tributo não existe. E aí talvez vocês consigam entender um aspecto bem importante quando a gente está estudando aqui competência tributária. Então aqui a gente está falando da competência privativa da União. Em outras palavras, o texto da Constituição disse que só e tão somente só a União pode tributar estes fenômenos. Ah, mas ficou muito para a União. Ficou muito para a União, mas só ela pode se meter nessas áreas. Aí o texto da Constituição foi lá e disse o seguinte: olha, vamos distribuir então o que é competência dos estados, mais Distrito Federal. E aí os estados e o Distrito Federal estão com a competência definida no artigo 155 da Constituição. É o ITCD, ICMS, que a gente viu, e o IPVA também, que eu usei como exemplo agora há pouco. Tem mais alguma coisa? Não, acabou. É isso. Acabou. Agora, o que falta examinar aqui? A gente viu dos estados, da União. Agora vamos ver aqui dos municípios. Artigo 156. Então, é competência do município, o IPTU, ISSQN, que é o Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza, e o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Agora eu pergunto para vocês aqui, gente, olhando para esse quadro, vocês acham que ficou bem dividido? Está bem equilibrado aqui essa divisão? O que parece para vocês? Se vocês conseguirem visualizar o que eu estou tentando mostrar aqui, vocês vão perceber um dos principais problemas da federação, do modelo federativo brasileiro. Aqui está um dos principais problemas. Consiste no quê? Na má distribuição da arrecadação tributária. Então, vejam o tamanho
quando eu mostro isso daqui, não é só pelo numérico, o número de tributos que está com a União e o número de tributos que está com os demais entes. Eu me refiro também ao volume arrecadado. É monumental o volume arrecadado pela União. Vamos pegar aqui um exemplo, né? A arrecadação federal gira em torno de 1 trilhão, tá? Mais ou menos 1 trilhão de reais. Quanto é que é a arrecadação do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo? Só para ter uma noção de grandeza. Em torno de 60 bilhões. E se for pegar o município de Porto Alegre, como exemplo, então a gente está falando de não sei se chega a 3, 4 bilhões a arrecadação. Então vejam a desproporção. E aí, aqui vocês vão entender muito das distorções, dos problemas, da disputa de poder, por que não sai reforma tributária, porque teria que distorcer isso aqui, né? Tá muito mal, vocês estão vendo, né? Tá ruim. Tá muito grande aqui o azul e tá pequenininho o amarelo e o rosa. O correto seria equilibrar isso para deixar mais ou menos... Não, correto, na verdade, seria fazer isso aqui, ó. Se a gente fosse fazer uma reforma tributária decente, seria deixar a União desse tamanho, aumentar um pouquinho os estados, um pouquinho só, e aumentar bastante os municípios. Por quê, minha gente? Porque nós vivemos no município. Ninguém vive na União, ninguém vive no estado. É no município que eu vou procurar saúde, é no município que eu vou andar na rua, é no município que eu vou buscar os serviços que eu preciso ser atendido, sejam eles de autarquias, órgãos federais ou estaduais, não interessa, mas é no município. É o município que tem que nos atender. E é ali que tem que estar o recurso. Agora, isso não tem a menor probabilidade de acontecer, né? E aí eu não preciso nem... vocês nem precisam ser muito envolvidos com um debate político, mas qual a chance do parlamentar que se utiliza dessa montanha de dinheiro que está aqui? Qual a chance desse parlamentar votar para diminuir o poder dele e a influência sobre todo esse dinheiro? Quantos vocês acham que vão votar para isso? Ninguém, né? Ninguém vai votar. Então, a gente tem aqui o que se chama, em teoria dos jogos, que é o dilema do prisioneiro. A gente está aqui numa situação em que não tem como sair dela, a gente está preso nela. Não tem como conseguir destravar isso aqui. Precisaria mudar o tamanho dessas questões. Eu pediria que vocês pegassem o artigo 147, porque agora a gente vai falar de uma questão aqui bem importante, uma questão de concurso, tá? Artigo 147 da Constituição, tá? Quem puder transcrever, eu pediria a gentileza de fazê-lo. Conseguiram achar aí? Olhem que doideira.
Não conseguiram ainda achar, gente? Artigo 147 da Constituição. A redação dele é bem ruim. E aí a gente, pegando aqui, vai ver o que está escrito nele. É muito comum, pessoal, nos concursos, as bancas examinadoras adoram pegar casos limítrofes ou situações que a gente não encontra precedente, não tem nenhum parâmetro para examinar. Aqui a gente vai ver duas figuras, que é a figura do Distrito Federal, tá? O Distrito Federal, que é essa figura aqui sui generis, né? E uma outra figura que a gente pode pegar aqui, que está no texto do artigo 147, são os territórios federais, tá? Então a gente falou o que é competência da União, o que é dos estados, o que é dos municípios. E essas duas figuras que são entes federados, território hoje não tem nenhum no Brasil, nenhum território federal, e Distrito Federal tem. Mas a gente nunca dá muita bola, né? Afinal de contas, o que é o Distrito Federal? É um estado? É um município? Que diabo é isso? Aí a banca examinadora do concurso vai lá e coloca para vocês a alternativa. Assinale dentre as alternativas abaixo a qual representa a competência tributária do Distrito Federal. E aí vocês lembram que o professor falou, ele colocou num quadro amarelinho, que é o IPVA, o ICMS e o TCD, porque está escrito isso no artigo 155. E, de fato, está escrito isso no artigo 155, que é a competência dos estados, mas olha quem é que está aqui, ó. Olha quem é que está ali. Estados mais Distrito Federal. Vejam só. Só que, se a gente for olhar o artigo 147, vai notar que, vamos começar do final lá, porque ele é muito ruim o texto do artigo 147. Os impostos municipais ao Distrito Federal, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Esse é o finalzinho do artigo 147. Então, significa que o Distrito Federal também tem aqui os impostos municipais. Em outras palavras, se você mora em Brasília, para quem que você paga IPTU? Brasília não existe, né, gente? Essa figura não existe. É uma cidade satélite. Então, se eu tenho um apartamento em Brasília, eu pago IPTU para o Distrito Federal. Se eu sou advogado em Brasília, para quem que eu pago ISSQN? Para o Distrito Federal. Se eu vou vender um terreno em Brasília, para quem que eu pago o ITBI na venda do imóvel? Para o Distrito Federal, tá? E aí, o que está dizendo aqui o texto quando ele fala sobre os territórios? Então, competem à União, em território federal, os impostos estaduais. Então, o que o artigo 147 está dizendo? Olha, território federal também é tributado pela União. E se esse território não for dividido em municípios, também os municipais. Então, em suma, nos territórios federais, o que vai acontecer?
Lá, a União fica com os federais mais estaduais mais municipais se não houver divisão. Tá entendido, pessoal? Tá claro até aqui para vocês? Essa questão aqui é importante porque as bancas perguntam isso, é sacanagemzinha, e é importante entender aqui em comparação com o artigo 147, tendo isso em referência, certo? Bom, então falamos aqui da competência privativa, o que só compete, só toca a cada um dos entes e ninguém pode se meter neles. Agora a gente vai para o próximo item, que é a chamada competência concorrente, que é mais ou menos o seguinte: todo mundo pode fazer um pouco. E aí eu vou ilustrar aqui. Vamos ilustrar aqui com o artigo 145 da Constituição. O artigo 145 ele estabelece o seguinte: compete vamos botar aqui. Então, ali no texto da Constituição, a gente encontra a chamada competência concorrente. A gente já viu que os impostos, que foram analisados agora há pouco, eles têm uma divisão, né? Então, aqui a gente vai riscar. Os impostos, eles estão fora, porque a gente já viu, né? A gente risca. Agora, as taxas e as contribuições de melhoria, elas podem ser cobradas pela União? Pode. Pelos estados? Pode. Pelo Distrito Federal? Pode. Pelos municípios? Também pode. Tá, mas e aí, como é que funciona? Os três podem cobrar ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui um exemplo: taxa de fiscalização, taxa de fiscalização ambiental, ok? Taxa de fiscalização ambiental pode ser cobrada pela União? Sim, pode ser cobrada pela União. Pode ser cobrada pelos estados? Sim. Pode ser cobrado pelos municípios? Sim. Tá, mas então é bagunça. Quer dizer que pode tributar por meio de taxa de fiscalização ambiental, os três podem tributar? Agora vem o seguinte: a gente precisa ler a Constituição em consonância com o texto todo, né? Não posso só pegar a parte tributária e esquecer o resto. O que a gente vai ver lá no início da nossa Constituição, no capítulo que trata da organização política e administrativa do país? Me refiro lá ao artigo 18. Cadê? Tá aqui. Olha só. Por isso que eu digo para ler a Constituição toda, né? O que a gente estava falando aqui? Brasília é a capital federal, territórios federais integram a União. Os estados podem se incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se.
Então, a organização política, né? E aí, vejam aqui, artigo 20. São bens da União. Então, por que eu estou trazendo esse dispositivo aqui só para ilustrar? Competência para tributar. Então, vejam só. Terras devolutas. Competência é bem da União. Então, se for instituir um tributo sobre terras devolutas, é evidente que essa competência é federal. Os lagos, rios ou qualquer corrente de água em território de seu domínio ou que banhe mais de um estado. Então, vamos pegar aqui um exemplo próximo de nós, Torres. A cidade de Torres tem um rio que divide o estado do Rio Grande do Sul do estado de Santa Catarina. Se for cobrado uma taxa ambiental naquele rio, por se tratar de um bem da União, e está aqui no artigo 20, inciso 3º, a competência para tributar é da União, certo? As ilhas fluviais, lacustres, zonas limítrofes com outros países. Então, de novo, competência da União. Se eu for instituir algum tributo referente a estes bens, a competência é da União. Mar territorial. E por aí vai, tá, gente? Eu não vou aqui perder muito tempo falando sobre cada um dos bens. Essa competência que está lá no início da Constituição, que diz respeito sobre a organização política administrativa, ela vai nos orientar aqui. Então, a União, os estados e os municípios podem instituir taxa de fiscalização ambiental? Sim, sim, sim. Porém, nos limites de sua competência. Certo? Então, essa é a frasezinha que a gente tem que entender. Nos limites de sua competência. E onde é que está escrita essa competência? No próprio texto da Constituição. Lá naqueles dispositivos que eu acabei de transcrever aqui e mencionar para vocês. Tá? Adiante. Falamos de competência privativa, falamos de competência concorrente. Agora vamos falar de competência residual. A competência residual é mais ou menos o seguinte: imaginando que não se tenha esgotado. E vejam só, pegando esse quadro aqui, ó, olha essa sopa de letrinhas que tem aqui. Dá para imaginar alguma coisa que não tenha sido tributado ainda e que possa vir a ser tributado por alguém? É difícil, né? Parece que tudo já foi tributado ou está sendo tributado por estes tributos. Mas eu ilustrei aqui, né, quando a gente estava falando do que entrou e que não entrou na Constituição, eu citei, por exemplo, o streaming, eu falei sobre intangíveis como marca, patente, criação, invenção. São dois exemplos de coisas que hoje não são tributadas. Pois então, se alguém desejar tributar uma coisa nova que não existe, totalmente diferente, quem é que pode fazer isso? De quem é a competência residual? E aí vejam só quem é que vai aparecer aqui. Adivinha, adivinha. Olha quem é que está aqui. A União poderá instituir a competência residual mediante lei complementar. Isso aqui é bem importante, nas próximas aulas eu vou bater bastante nessa tecla. Impostos não previstos no artigo anterior. Qual é o artigo anterior? 153.
Então, não pode ser igual ao artigo 153, desde que sejam não cumulativos. Então, não pode ser cumulativo e que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos tributos já discriminados nessa Constituição. Então, ele não pode ser igual a nenhum outro, ele tem que ser diferente. Se for para tributar o que já existe, aí nós estaríamos criando uma interferência na competência de um ente em relação ao outro. E isso não é compatível com o princípio federativo. Tá? Então, aqui a gente tem na Constituição um ponto bem importante, que é essa definição da competência residual. E aí, quando a gente vê alguns debates, assim, especialmente em campanha política, o prefeito diz: eu vou criar um imposto para subsidiar o transporte público, a mobilidade urbana. O governador lá, candidato a governador, ele diz: eu vou criar um imposto para financiar a agricultura. Ora, não pode criar. Não pode criar. Quem é que pode criar aqui, minha gente? Eu grifei ali, coloquei com uma cor diferente, aqui aumento, é só a União. E vejam, com esse destaque que eu estou dando aqui, eu também quero dar o destaque para a generosidade da nossa Constituição em relação à União Federal. Tudo ficou na mão da União Federal. E aí, encaminhando aqui para o final nossa aula de hoje, qual é o outro elemento aqui que alguns autores tratam como competência extraordinária, que, na minha visão, não é uma competência diferente daquela que já é a privativa. Mas, enfim, só para que vocês não fiquem sem o enfrentamento dessa parte da matéria, porque vocês podem estudar em alguns livros que vão tratar isso como uma outra categoria. Então, está escrito aqui que, na eminência ou caso de guerra, a União, olha quem é que está aqui de novo, a União poderá instituir impostos extraordinários. Olha só que coisa legal, hein? Imposto extraordinário, compreendidos ou não em sua competência tributária. Então, se quiser criar um imposto extraordinário de renda, tributando a renda dos brasileiros, pode. Porque é um caso extremo, é um caso de guerra ou sua iminência, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. E aqui vai mais uma dica, talvez a última, né? Atenção, concurseiros. Bancas examinadoras adoram ornitorrincos. Para quem não conhece ornitorrinco, vamos ver se eu tenho uma fotinho dele. Ornitorrinco. As bancas examinadoras adoram ornitorrinco. É feinho, né? Que bichinho bem feio. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Tá aqui o bichinho. As bancas examinadoras adoram ornitorrincos. O que eu quero dizer com isso? Justamente por ser algo que não existe, que é raro, né? Não é que não existe, é raro. Vocês talvez nunca tenham visto esse bicho na frente. Ele tem pata de pato, mas não é pato. Ele tem pelo, mas não é urso. Ele tem bico de pato, ele bota ovo, mas é mamífero. Então, as bancas examinadoras adoram coisas que são fora do comum, que a gente não está acostumado a ver. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que essa é uma questão que muito agrada quem vai prestar concurso, quem vai fazer a prova da OAB.
perguntar sobre os impostos extraordinários de guerra. E aí eu pergunto, o Brasil está em guerra? Não, não está. Muito embora o presidente tenha desafiado, né? Desafiou a Venezuela, os Estados Unidos, a China, mas felizmente não estamos em guerra. Então, em caso de guerra ou a sua iminência, podem ser instituídos, tá? Agora, qual é o ponto aqui? Eles não existem, né? Então, o que eles vão... O que vai perguntar para vocês? O imposto extraordinário de guerra é de competência, 2 pontos. Distrito Federal, estados, municípios, União. Aí tem que marcar lá que é da União. Então, fiquem atentos aos ornitorrincos, que as bancas examinadoras adoram perguntar sobre ornitorrincos. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma questão que vocês gostariam de esclarecer? Agora que eu vi a Professor, desculpa a ignorância com a pergunta que eu vou fazer, tá? Caso seja alguma coisa de fácil resposta. Mas a pandemia em si, ela se encaixaria algum tributo? Bruna, por favor, nunca, a gente combinou aqui, nunca tem pergunta que seja boba ou que revele ignorância, tá? Vocês estão na sala de aula para aprender. E eu parto do pressuposto que vocês estão vendo isso pela primeira vez. Aqui eu não vejo nenhum colega que tenha sido reprovado. Eu não vejo nenhum colega que esteja fazendo pela segunda vez e que tenha obrigação. Então, assim, tá todo mundo no mesmo nível, tá? Então, por favor, pergunte. Pergunte, questione, duvide, conteste. E não é colocando de uma forma respeitosa quem tem uma opinião divergente. Para mim, não é afronta. Pelo contrário, eu acho que o debate é próprio do ensino universitário. Vocês são bacharelandos, vocês vão se tornar profissionais do direito, vocês devem questionar, vocês devem duvidar, vocês devem se opor, sempre de forma respeitosa, obviamente, mas, por favor, Bruna, que eu quero dizer que tu pode perguntar e todos os colegas a qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer horário, tá? Essa é a nossa combinação maior aqui dessa disciplina, tá? E é o momento de vocês, é o momento para tirar todas as dúvidas. A tua pergunta, ela é bem interessante, vamos lá. Se nós estamos em pandemia e os recursos... Vamos lá, pergunta da Bruna, pandemia. Como o Estado pode obter novos recursos para o enfrentamento? Eu vou falar bem baixinho, tá? Falar bem baixinho, porque se a gente dá ideia, as pessoas capazes de gostarem, tá? Mas pelo nosso texto da Constituição, pelo texto que nós temos na nossa Constituição, o dispositivo mais adequado é este aqui que eu vou transcrever para vocês, tá? Então, imaginando que os recursos atuais eles não sejam suficientes, tá? Para dar conta do fenômeno pandemia e os gastos que foram criados, né, para o enfrentamento do vírus. Então, só de vacina e auxílio emergencial aí lá se foram bons bilhões de reais, né? Se eu não me engano, foi algo em torno de 500 bilhões ou mais para fazer o enfrentamento dessas despesas. Então, o que me parece aqui que seria o caminho correto, imaginando que os recursos, os tributos que hoje existem não conta. E também não faria sentido aumentar os que já existem, primeiro porque tem que respeitar a anterioridade, eles só valeriam no ano seguinte, e segundo que oneraria
demais quem já está onerado com a tributação vigente. Então, vem aqui a expressão empréstimo compulsório. Então, e por que este parece ser o mais adequado? Porque a justificativa está aqui, ó. No artigo 148, inciso 2, está aqui. Para atender despesas extraordinárias, é o caso. A gente nunca teve que comprar tanto respirador, tanto hospital de campanha, tanto vacina que sequer existia, né? Como é que a gente ia comprar uma vacina que não existia? Então, são despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, e aqui está o caso, né? Decorrentes de calamidade pública. Foi editado decreto de calamidade pública. Então, aqui está a justificativa. E aqui vem o fundamento, né? A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo, eles estão vinculados à despesa que o fundamentou a sua instituição. Agora, por que isso sequer... Teve um ou outro parlamentar que suscitou lá, teve a ideia, mas por que não foi levado adiante? Ora, porque empréstimo tem que devolver. E se eu tenho que devolver o empréstimo, isso não é muito legal, né? Então, por que não cobrar um imposto que eu não preciso devolver, eu só preciso prestar contas? Então, aqui está uma das justificativas para o empréstimo compulsório não ter sido utilizado para enfrentamento da pandemia. Eu estava falando agora sem a tela. Mas, aqui está o que eu falei a todo tempo, tá? Que eu fiquei desenhando e pintando aqui sozinho e eu não tinha ligado o compartilhamento. Mas espero aqui que depois vocês vão ver com calma. Esse material está no Moodle. Eu compartilho com vocês, assim como a aula gravada agora há pouco, que a gente vai ficar lá no Moodle para vocês acompanharem. Alguma dúvida, meus amigos? Nenhuma dúvida? Silêncio? Será que o pessoal ainda está aí? A Bruna respondeu que está tudo certo. Maravilha. Obrigado, Nathalie. Achei que eu estava sozinho, falando sozinho aqui. Bom, então eu vou encerrar aqui a gravação. Agradeço muito a atenção de vocês e nos vemos daqui a 14 dias. Não esqueçam a atividade que está lá no Moodle, que vocês devem fazer, e vocês vão ter um prazo maior para fazer. Toda semana tem uma, né? Então não tem desculpa para não ter feito a atividade, ao menos dessa semana.